Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês que me ouvem. Eu quero agradecer hoje porque nós atingimos um número de participantes, de seguidores no meu YouTube, no meu canal do YouTube, de 300 seguidores. Aí pode parecer um número pequeno para você, porque claro que os canais do YouTube famosos têm milhões, né? Mas para mim 300 é um número muito significativo, porque me faz lembrar que Gideão venceu todos os medianitas com apenas 300. Eram mais de 10 mil que se candidataram, mas apenas 300 foram escolhidos. Então eu agradeço de coração e sei que desses 300, muitos são bastante ativos aqui no canal, porque eu vejo a média de visualizações do meu canal de mais ou menos 100 por dia, o que significa, eu já estou chegando a 15 mil visualizações no total. E isso, para quem prega a palavra de Deus, é um privilégio, porque valeria a pena se eu estivesse pregando para uma única pessoa, porque o mundo inteiro não vale uma alma. Então, obrigada a todos e eu espero estar ajudando vocês aí no conhecimento da palavra de Deus. Eu procuro simplificar, procuro não falar muito, às vezes eu não consigo, né? Eu falo bastante. Mas, gente, é muito gratificante poder falar, gravar essa palavra todinha. É um trabalho, assim, que eu acredito que vai ficar para gerações, né? Que não é só um trabalho, vai ficar aqui na internet, vai ficar gravado para sempre. Um dia eu não vou estar aqui mais e a palavra de Deus vai estar sendo pregada. Não a minha palavra, mas a palavra de Deus. E isso é muito gratificante. Amém? Então vamos continuar nosso estudo aqui em Zacarias capítulo 3. Interessante esse capítulo de Zacarias, capítulo 6, porque ele começa, na verdade, no capítulo 1. E aí tem um entremeio de situações entre o 2, 3, 4, 5 e termina esse ciclo de visões dele. Aqui é a 8ª visão do Zacarias. Termina com amarrado no primeiro capítulo lá, que é a visão dos cavalos, das carruagens e dos cavalos. Então, todos esses capítulos culminam nesse capítulo aqui, que dá a solução daquilo que Deus desejava mostrar para o profeta Zacarias. Diz assim o capítulo 6 de Zacarias: Eu olhei novamente e eu vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo no meio de 2 montanhas de bronze, 2 montanhas. Eu já quero parar aqui nas 2 montanhas de bronze, porque o bronze é significativo. Bronze significa o juízo de Deus. Então, Deus estava mostrando que os cavalos que saíam de lá, que eram os 7 espíritos dele, traziam, na verdade, juízo. E cada cor e cada cavalo representa um reino. São os 4 reinos poderosos que dominaram a terra por muitos anos e que oprimiram grandemente o povo de Israel. Para cada um tem uma cor, para cada um tem um julgamento diferente. Vamos ler então? A primeira, estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda, cavalos pretos, na terceira, cavalos brancos e na quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos, o que significa todos eram muito fortes, porque esses 4 reinos, essas 4 nações, eles dominaram a terra de uma maneira muito forte. Amém? Continuando, perguntei ao anjo que falava comigo. Claro que ele não entendeu. O que representam esses cavalos atrelados? Ou seja, eles estavam ainda amarrados, mas eles iam ser soltos. Você lembra que lá no capítulo anterior, eles andaram por toda a terra. E o Senhor percebeu o quê? Que a terra estava muito quieta, que a terra estava tranquila, estava calma. E o povo de Deus ali, sofrendo, sendo oprimido por essas nações. Enquanto eles estavam, de boa, vivendo calmamente. O Senhor falou, peraí, que essa história vai mudar. Aleluia, porque a nossa história muda. Quando nós estamos apegados ao Senhor, quando nós estamos firmados no Senhor, a nossa história tem que mudar. Chega, acaba o tempo da perseguição, acaba o tempo da tristeza, acaba o tempo da angústia e o Senhor se levanta. E esses cavalos representam isso, uma vitória do povo de Deus. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. Veja bem, cavalos pretos, norte. Aqui tem cavalos brancos, vai ao oriente. E aqui tem cavalos malhados, vai para o sul. Os vigorosos cavalos avançam, impacientes por percorrer toda a terra.
impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhe disse: percorram toda a terra. Essa foi a ordem dada aos cavalos: percorram toda a terra. O Espírito de Deus está percorrendo toda a terra até hoje. Sabia, né? Claro que você sabia, você está acompanhando aqui comigo. E eles foram. Então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito nessa terra. Aleluia. Aqui foi a vitória de Deus, a vitória do Senhor. Ele falou: agora eu estou tranquilo, o meu repouso chegou. Por quê? Porque esses que foram para a terra do norte, a terra que mais oprimiu Israel, eles agora receberam o merecido castigo, o merecido juízo. Vamos ver as cores então. O vermelho são 4 nações, como eu falei. O vermelho representa a Babilônia. Por que vermelho, né? Porque a Babilônia era muito sanguinária. Eles amontoavam cadáveres assim, matavam as pessoas de uma maneira terrível. Então, a cor vermelha representa o primeiro império, o Império Babilônico. O segundo é o preto. O preto representa os medo-persas. Por quê? Os medo-persas impuseram um jugo pesado sobre os babilônios. Então, o segundo império, representado pelo cavalo preto, é o Império Medo-Persa. Estão me acompanhando? E lá em Daniel 5, nós vamos ver uma profecia também com relação aos cavalos pretos, que diz assim: levanta-se e devora muita carne. E o que estava sentado em cavalo preto, lá em Apocalipse 6:5, dizia que ele era o anjo da fome. Então, esse império foi previsto lá em Daniel, vai ser falado de novo em Apocalipse, e ele representa a fome sobre a terra. E representa, naquela época, o Império Medo-Persa, que dominou os babilônios. Depois o branco. O branco representa o Império Grego. Por que branco, né? Porque o branco é o símbolo da paz, da alegria, da harmonia. Pode estar relacionado, talvez, à benevolência com que Alexandre o grande conquistador Alexandre, ele teve com a nação judaica. Ele não foi um mau líder, ele não foi uma pessoa terrível, embora ele fosse um conquistador, um dominador, mas com a nação judaica, ele usou de benevolência. Por isso o cavalo branco representa a nação dele. E por último, os malhados ou os baios são os que iam para o sul. No sul ficava o Egito. Lá em Daniel capítulo 11, versículo 30, fala da intervenção dos romanos. Primeiro, apresentando o Antíoco Epifânio, que foi humilhado, ele foi retirado do poder. Esse Epifânio, eu já falei dele lá nos outros capítulos, mas eu vou repetir aqui, ele foi um homem muito mau para os judeus. Foi ele que fez aquele sacrifício, que ele sacrificou um porco no altar do Senhor. Ele fez coisas horrorosas, esse Epifânio, e ele foi derrotado. Então o Império Romano, esse último, seria derrotado por esse império. Então, esse reino seria o último e que foi o mais duradouro, né? Foi o que sucedeu Alexandre o Grande. O dos Ptolomeus também acabou o império deles. Quando? 30 anos depois surgiria o renovo, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então, 4 reinos, 4 cavalos, 4 cores e 4 representações. Eu demorei bastante para resumir isso daí para vocês, porque na verdade a história é longa, não dá pra gente falar rapidinho, porque é um monte de história envolvida aqui, né? Mas eu preciso falar porque eu quero sempre abreviar e dar só o cerne da questão, falar só do mais importante de cada um deles. Eu espero que eu tenha me expressado bem, né? E essa visão dos 4 cavalos, elas entrelaçam esses 4 grandes reinos, da onde finalmente sairia e aconteceria o nascimento do Rei Eterno, o Rei que até hoje nos reina e que vai reinar por toda a eternidade, o Senhor Jesus. Aleluia! E daí continua o capítulo, diz: o Senhor me ordenou, tome prata e ouro dos exilados. Agora é uma palavra para o povo judeu, para o povo, em especial aquele povo daquele momento da história.
Tome prata e ouro dos exilados, Eudai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia, e no mesmo dia vá à casa de Josias, o filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa, coloque-a na cabeça do sacerdote Josué, filho de Josadaque. O profeta, como eu falei para você, esse sacerdote, ele representa Jesus, Josué. Ele é o representante, seria naquela época o que o profeta aqui chama de renovo. Nós sabemos que Isaías também chamou Jesus o renovo. Por isso, nós entendemos que naquela época Josué representava Jesus e hoje o Senhor Jesus nos representa. Aleluia. Diga assim, e ele queria outra coisa, ele queria que todos estivessem envolvidos. Aqueles que estavam lá na Babilônia também teriam que trazer ouro e prata para a edificação do tabernáculo do Senhor, para a edificação de Jerusalém, da reconstrução de Jerusalém naquela época. Ele diz assim: diga ao Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar. Aleluia. O Senhor está sentado no seu trono para governar povos, tribos, línguas e nações até hoje. E ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois, entre os governantes e entre os sacerdotes. Até hoje é preciso que haja essa harmonia se nós quisermos viver em uma nação sarada, em uma nação limpa. Nós temos que estar em harmonia, sacerdotes e governantes. Nós temos que estar debaixo dos mesmos princípios, dos princípios cristãos. Quem está fora dos princípios cristãos não serve para nos governar. Amém? A coroa será para Eudai, Tobias, Gedaías e En, filho de Sofonias, como um memorial. O memorial seria uma lembrança para sempre no templo do Senhor, porque eles ajudariam com ouro e prata, trariam os bens do povo que estava exilado para aquele local, para construírem o templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. E até hoje nós vimos isso acontecendo, né? Os povos, diz a palavra de Deus, que os povos congregarão todos para Israel, porque entendendo, tendo o entendimento que de lá nasceu o Salvador. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a você, e isso só acontecerá com uma condição. Existe uma condição. Talvez você tenha recebido uma promessa na sua vida, uma palavra de Deus, e você se pergunta, por que essa palavra não se cumpriu ainda na minha vida? Porque tem uma condição. E a condição é, isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a voz do Senhor, o seu Deus. Eu pergunto a você, você que questiona, que muitas vezes talvez você acha que a palavra de Deus não está se cumprindo na sua vida, a pergunta que eu faço a você é, você tem cumprido fielmente a voz do Senhor na sua vida? Você tem ouvido a voz do Senhor? Porque se você não ouvir a voz do Senhor, não tem como você obedecer. Como que eu ouço a voz do Senhor? O Senhor fala todos os dias, por meio dos seus profetas, por meio dos seus sacerdotes e principalmente, unicamente, por meio da sua palavra. Se você não conhece a palavra de Deus, você não tem como conhecer o Senhor, porque Ele deixou essa palavra na terra para ser conhecido, para que nós pudéssemos conhecê-lo e assim, conhecendo-o, pudéssemos obedecê-lo. Porque você não pode obedecer aquilo que você não conhece. Você nem sabe que existe, como é que você vai obedecer? Então, tem uma condição aqui nesse capítulo. Tudo isso acontecerá se vocês obedecerem a palavra de Deus. Então, para quem que vai acontecer? Que vitória Deus vai dar na sua vida? Se você obedecer a palavra de Deus. Então, esteja atento a essa palavra, obedeça essa palavra, ame ao seu Deus. Ame-o acima de tudo nessa terra, porque tudo que você amar nessa terra, mais do que o Senhor seu Deus, você fatalmente perderá. A sua vida, os seus filhos, a sua casa, tudo isso aqui vai ficar. Mas a palavra de Deus, ela é imutável, ela é eterna. E ela vai nos acompanhar para sempre, para a nossa eternidade com o Senhor. Nós não estamos aqui falando de coisas passageiras, coisas mundanas, coisas que vão passar. Nós estamos aqui falando de coisas eternas. Você quer conhecer o eterno? Conheça Jesus. Amém?
Um abraço e até amanhã. Já passei do tempo, eu queria falar só um pouquinho hoje, mas não dá, eu nunca consigo, né? Eu sempre acabo. E não esquece de deixar o like, porque eu sempre peço para vocês deixarem o like aqui no meu canal, que isso ajuda também. Amém, 300? Um abraço em Cristo Jesus. Um dia que, quem sabe, eu vou estar falando para 500, 600 mil. Deus é que sabe todas as coisas, tá bom? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã em Zacarias capítulo 7.